Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar aquela nossa revisão geral para a nossa avaliação da próxima semana. Lembrando das atividades que são até sexta-feira agora, né? Não deixem de enviar, tá certo? Vamos lá. E aí, vamos para a nossa América Latina. Como dito antes, minha gente, nas nossas várias e várias aulas falando sobre a América Latina, ela é conhecida e famosa pela sua grande diversidade, né? Pelo seu caldeirão de diversidade cultural, etnias, valores, certo? E aí, como falar da América Latina sem trazer a sua representação expressa, né? Aí a gente traz o planisfério com todas as bandeiras de todos os países que compõem a América Latina. Quando a gente fala da população, a gente tem que falar das heranças coloniais, né? Que a gente sabe que a gente tem uma herança aí desde os povos originários de todos os países, né, ao longo de todo o continente, mas temos também a questão das interferências do processo migratório, principalmente dos europeus, logo no início da colonização. É, essa interferência, ela tem os seus respingos na nossa herança até os dias atuais, né? Muitas das coisas que a gente faz no nosso dia a dia tem uma interferência cultural, seja ela dos povos originários, seja ela de portugueses ou de outros tipos de nacionalidades, já que temos aí um vasto caldeirão de povos imigrantes ao longo da história da América Latina. E aí, né, quando a gente fala aí da questão da miscigenação, né, é justamente em decorrência dos fluxos migratórios desses imigrantes, não só de imigrantes portugueses, mas também de várias outras partes do mundo, como italianos, japoneses, né? Todas essas populações, quando chega na América Latina, além de trazer a sua cultura, ainda há o processo de miscigenação. Temos também, principalmente aqui quando a gente foca no nosso Brasil, a questão dos africanos que vêm para o Brasil num sistema de escravização, né? Então, esse fluxo migratório, ele traz a sua interferência tanto no setor populacional como também na falada miscigenação, na mistura desses tantos povos que habitaram a América Latina. E tudo isso é em decorrência aí da comercialização, né? Das entradas e saídas de mercado através das grandes navegações, que tanto serviam para levar e trazer mercadorias, como também eram as rotas de transporte de muitas populações, ou melhor, de muitas pessoas. Quando a gente fala da questão de distribuição, crescimento e perfil etário da população, isso se torna muito vasto, tendo, né, aí em decorrência que a população ela não é distribuída em toda a América Latina de maneira homogênea. Cada país que compõe a América Latina tem uma especificidade da população, tem uma concentração numa determinada região, seja pelas condições climáticas, seja pela condição econômica. Mas essa população ela nunca fica igualizada, né? De maneira homogênea diante de todo o território. Há sempre uma acomodação mais específica em alguns pontos dessas regiões, né? E aí é justamente essa concentração que traz aí as características tanto do índice de crescimento populacional, né, da América Latina, como também ao longo da história traz também as mudanças que essa distribuição, ou melhor, que esse crescimento vai tomando de acordo com o desenvolvimento de cada país. A gente sabe que quando chega o processo de industrialização, o fluxo migratório aumenta, não só de países externos, mas também dentro dos próprios países, né? O fluxo migratório entre regiões.
os avanços sociais, principalmente voltados aí para a questão da mulher, tem uma interferência muito forte na questão social, né? Que é quando a mulher começa a ingressar no mercado de trabalho, tem também, passa a ter uma assistência maior da saúde pública quando se trata de anticonceptivos. Então, as famílias começam a se planejar melhor, né? E aí isso traz uma consequência diante a pirâmide etária de cada país. E aí é importante ser dito que, por a América Latina ter um agrupamento de vários países, nenhum país se iguala ao outro, minha gente. Cada um tem sua particularidade quando se fala, principalmente dessa questão de crescimento e do perfil da população etária, né? A gente sabe que em alguns países vai ter um índice de crescimento maior voltado para crianças e adolescentes, outro para jovens, outro para adultos, outro para idosos. Então, isso é muito relativo, dependendo de cada país, tá certo? Mas uma coisa que não dá para ser deixada de lado é a questão da desigualdade social e o IDH, né? Não só na história do Brasil, mas em vários países da América Latina, o sistema de distribuição de renda é muito desalinhado. E aí a gente pode usar o exemplo do México, né? Que tem aí, mesmo sendo um país considerado emergente, né? Tem um índice populacional muito grande e que o próprio IDH não dá conta de atender uma população tão grande. Então, o índice de desemprego é muito elevado. É uma das principais causas de levar mexicanos a tentarem entrar nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido. Então, o nível de desigualdade social, ele vai desde de populações extremamente grandes, né, um índice populacional muito elevado, como também até aqueles que têm uma pouca elevação populacional, porém não têm o investimento governamental nessas populações, né? Então, e principalmente quando a gente coloca numa balança a questão de renda voltados por meio de produção dos setores agropecuários comparados aos setores industriais. Nisso aí a gente já sabe que a desigualdade ela é gritante, né? E cada dia agrava ainda mais devido ao aumento do índice populacional. E aí eu trouxe para vocês, né, um mapa aqui, né, do ranking de 2020 dessa densidade demográfica. E aí eu não consegui encontrar um que excluísse os Estados Unidos, né? Mas aí dá para a gente ter uma noção do quanto temos uns países aí que tomam a dianteira. Principalmente, né, ganhando aí o topo, o Brasil e o México. E aí, dando continuidade, como falar da população, da densidade demográfica e não trazer a representação desses povos, né? De toda uma América Latina, sejam eles povos originários, sejam eles povos que lutam por dias melhores, ou pessoas simples que tendem a viver, seja por falta de aprofundamento de conhecimento, ou até mesmo por uma situação social, viverem aí numa base oculta da população, né? Espaços de produção, atividades econômicas, né? Quando a gente fala de atividades econômicas, a gente sabe que tem aí a cultura dos povos latino-americanos, né, dos povos originários, que vem da agricultura de subsistência, do extrativismo, da pesca, da caça, da colheita, né? E aí, gente, isso é justamente a origem da linha de produção da América Latina. É justamente a agricultura que dá ênfase, entre outros, claro, né, outras atividades que são cultuadas ao longo dos anos, que dá o pontapé inicial para as atividades econômicas. E aí, quando vem o período colonial, né, vem aí as inovações e as adaptações para que isso tome um desenvolvimento maior, né?
E aí, uma também, além da agricultura, uma atividade econômica bastante difundida em praticamente toda a América Latina é o extrativismo mineral, né? A gente tem o conhecimento aqui na história do Brasil, no interior do Brasil, mas vários outros países da América Latina, no caso, né, tem esse sistema de exploração de recursos minerais e que, claro, traz aí um grande impulsionamento. E aí, quando nós falamos aí dos setores industriais, né, eles se dividem em indústrias tradicionais, que produzem bens de consumo, como a alimentícia e a têxtil, e tem também as de beneficiamento de minérios e produtos agropecuários para a produção de matéria-prima. E aí, esses setores industriais, eles se destacam mais em alguns países do que outros. Uma situação que a gente não pode deixar de citar, né, ao longo da América Latina, é o quê? O México, né, com a América Central e as Guianas. Que é o que acontece? Nesse quesito, a gente vai detalhar um por um para entender como é que funciona eles, tá certo? Então, veja, o México, ele tem diversos povos, né, que habitavam aí as terras, a exemplo de Himalaias e Astecas, que são os povos considerados as etnias nativas do México. Né? Esses povos foram aos poucos dizimados pelos colonizadores que ocuparam e passaram a explorar a região. Né? Uma história não muito diferente de outros países. Primeiro inicia-se a eliminação desses povos para depois vir a ocupação. Na época da independência, né, em meados aí de 1821, o território mexicano estendia-se por uma área de mais de 4,6 milhões de quilômetros quadrados, muito maior que a atual. E aí, né, em decorrência aí de conflitos, de atrito com outros países, principalmente com os Estados Unidos, ele acaba aqui perdendo grande parte do seu território. A grande quantidade de recursos minerais e a entrada de capital estrangeiro, especialmente dos Estados Unidos, favoreceram o desenvolvimento industrial do México, que aí é um daqueles investimentos que o México não poderia deixar de participar. O México também tem uma das maiores notáveis reservas de petróleo no mundo, que fica localizado no Golfo do México, né? Boa parte da produção é exportada e outra parcela movimenta a importante indústria petroquímica do país. Quando a gente vem para a América Central, né, ela já tem outro contexto. É constituída por uma faixa de terras que liga a América do Norte, né, isso aí é um processo continental, que liga a América do Norte à América do Sul e separa os oceanos, tanto Atlântico do Pacífico. Em geral, os países da América Central os países da América Central continental têm condições sociais e econômicas desfavoráveis. Apenas o Panamá e a Costa Rica apresentam maior padrão de vida. A indústria é uma atividade pouco desenvolvida, com alguma visibilidade apenas na Costa Rica e no Paraná. E aí, gente, quando se fala de padrão de vida, coloca-se o que na América Central? Que o nível de desenvolvimento ainda é muito baixo devido à asseguração de uma economia que é baseada ainda nos setores primários, né, que é a agricultura e a pecuária. Outro destaque que a América Central tem, né, é a questão da origem de muitas ilhas, né, que são chamadas aí como América Central Insular, que são ilhas que foram originárias através de um processo vulcânico, né, aí no movimento das placas tectônicas. Os espanhóis, né, têm aí uma atenção destacada, que foram os primeiros colonizadores da região. Mais tarde chegam ingleses, franceses e holandeses. Alguns desses se mantêm, outros acabaram que
migrando para outras regiões. Algumas dessas ilhas são até hoje possessões de outros países. E aí, pode ser, temos aí o exemplo no livro de vocês, dos Estados Unidos, da União Europeia, né? Então, mesmo que sejam ilhas que surgiram depois de uma movimentação, elas ainda continuam se retendo ao domínio de outros países e não necessariamente um governo independente. Quando a gente fala das Guianas, a gente vai ter aí 3 Guianas, que é a Guiana, né, a primeira, que é o único país da América do Sul de colonização britânica, né? Temos aí uma colonização britânica na América Latina. E aí, a sua produção ela é agrícola, né, concentrada na fachada litorânea e é protegida pelo sistema de diques e canais, já que a região tem fica abaixo do nível do mar. Então, tem aí essa propriedade de produção, né, através de sistema de irrigação, né. Temos também o Suriname, na verdade, né, a Guiana Suriname, que foi colonizada por holandeses. E aí, o que é que acontece no Suriname? Que também passou por muito tempo sendo conhecida como Guiana Holandesa, né? E quando ela se torna independente, ela adota o nome oficial que é República do Suriname. Um dos principais produtos mundiais de bauxita e o beneficiamento desse minério, matéria-prima de alumínio, faz com que o setor industrial tenha importante papel na economia. Na agricultura, os principais cultivos são arroz e cana-de-açúcar. E a última, né, que eu acredito que é a que a gente mais ouve falar, que é a Guiana Francesa, é um departamento ultramarino da França, que inclusive a gente chegou a discutir isso em outras aulas, onde a França tem aí ainda seu dedo na América, né? E aí é na Guiana Francesa. As atividades dela, as atividades econômicas dela, têm como maioria, né, os subsídios de governo francês, né? Tem o governo francês dá aí uma abastecida na questão de produtos para a população, principalmente de produtos industrializados e alimentícios. As principais atividades, minha gente, das Guianas é a exploração de minérios, como a bauxita. A agricultura também ainda tem aí uma grande extensão, mas é mais voltada para o mercado interno e tem como base a cana-de-açúcar, o café e vários tipos de fruta, devido às suas condições climáticas, né? Quando a gente vai aí mais adiante no nosso conteúdo, a gente tem também os países andinos e platinos. A América Andina, né, ela é formada por Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, cuja vida, né, social e econômica é marcada pelas presenças da Cordilheira dos Andes. A Argentina, Paraguai e Uruguai formam a América Latina. Eles recebem essa denominação devido à sua localização, que é na Bacia Platina, ou Bacia do Rio da Prata. A América Andina, economicamente, destaca-se pela grande produção de minérios, pela monocultura em alguns países e pela pesca, atividades que movimentam um modesto setor industrial. Ou seja, temos aí setores que investem em várias atribuições para fazer com que essa economia ela deslanche e invista tanto no quesito comercial como também social. No Chile, o extrativismo mineral ocupa posição de destaque, com a exploração de cobre, prata, ferro, manganês, zinco, carvão, entre outros. Claro que também a gente não pode deixar de lado a exportação de cereais, frutas e legumes. E também a vitivinicultura, que é uma atividade econômica bastante desenvolvida e as bebidas produzidas no país são apreciadas mundialmente. Quando a gente vai para a Bolívia, temos também aí a exploração de estânio, prata, zinco, petróleo
e gás natural. E o Brasil, né, é um dos grandes compradores desses produtos vindos da Bolívia. Na Colômbia, a economia é voltada pelo setor primário, ou seja, para a agricultura. E aí ganha destaque o cultivo da banana e do cacau. No extrativismo mineral, destaca-se também a extração de petróleo, gás natural e do carvão. No Peru, né, quando a gente chegar aí no Peru, tem aí uma expressiva presença de indígenas na composição da etnia da própria população, que resplandece nas feições dos dias atuais. E tem como base da economia a mineração. Tem também a agricultura e a pescaria. Porém, apesar de toda essa riqueza e de novos investimentos internacionais, quem gera empregos e acumula melhorias que geraram, na verdade, né, grandes melhorias aí, grande parte da população peruana ainda vive em situação de pobreza, né? É aquela velha história. Querendo ou não, quando se fala do setor industrial, ele dá uma pulsionada maior no setor econômico do que as linhas primárias. Quando a gente vai para a Venezuela, quem se destaca em sua economia são as grandes reservas de petróleo, né, que tem uma produção e exportação que é quem impulsiona esses países, ou melhor, esse país. Na América Latina, né, temos uma combinação de relevo plano, uma boa rede hidrográfica e solos maravilhosos que auxiliam e fortalecem aí uma produção agrícola expressiva e uma criação de grandes rebanhos. O Chaco, a exemplo, estende-se pelo norte da América, do norte da Argentina e pelo Paraguai. É uma planície, né, com climas subtropical, que corresponde à extensa área de floresta e produção agrícola de algodão e erva mate. A pecuária também ganha um destaque nessa região. A Patagônia, que a gente também costuma ver bastante nas mídias, também localizada na Argentina, é uma área de planalto e de clima seco, com vegetação de campos, onde pratica-se a pecuária. A região destaca-se também pelas reservas de petróleo e carvão mineral. O Pampa, né, pertencente aí ao Uruguai, é uma região meridional do Rio Grande do Sul, Brasil, e a Argentina também ganha aí uma beirinha. Destaca-se principalmente pelos seus solos férteis e planos. Nos campos naturais da região também se pratica a pecuária em grande escala. Já a Argentina, né, a gente agora foca mais na questão de países, é o segundo maior país da América do Sul. Em seu amplo território predomina um clima temperado e a vegetação de pradarias. É um dos países mais industrializados da América Latina, ao lado do México e do Brasil. E aí tem todo o envolvimento de ocupação e também de exploração. No Paraguai, né, que fica aí localizado no centro-sul da América do Sul, não tem saída para o mar. Ele é um país que fica recuado entre outros países. A economia paraguaia depende da exportação de produtos primários, como madeira, soja, algodão e mate. E a atividade industrial é pouco desenvolvida. Já a economia do Uruguai, localizado, né, aí, fronteira com o Brasil, é fundamentada na pecuária e no setor industrial, que também é voltado para a questão da agroindústria. É grande exportador de carne, lã e couro. A agricultura destaca-se os cultivos de trigo, aveia, uvas, frutas cítricas e também dos recursos minerais do subsolo, que são poucos, porém, motivo pelo qual importa todo o petróleo que o país necessita. E é claro que a gente não poderia deixar, né, aí de chamar a atenção para a nossa arte na América Latina, onde a gente ganha grandes personagens na história. No qual vocês mesmos apresentaram aí
alguns desses artistas e o destaque que eles ganham nessa história, né? Que, pela sua diversidade socioeconômica e cultural, a América Latina apresenta muitos ícones em diversas áreas das artes, como alguns dos mais importantes personagens da arte latino-americana que alcançaram fama mundial e levaram a cultura local para além das fronteiras dos seus países. Há exemplos disso. No México, a gente tem a Frida Kahlo. No Equador, Oswaldo Guaiazamim. No Brasil, Atos Bucão. No Chile, Pablo Neruda. Uruguai, Joaquim Torres Garcia. E na Argentina, Mercedes Souza. Indo mais além, a gente chega aí nas questões geopolíticas. E como falar das questões geopolíticas sem chegarmos na questão das migrações, né? De acordo com dados da Comissão Econômica da América Latina e Caribe, a maioria da população migrante da região é proveniente da própria América Latina, ou seja, os moradores eles fazem intercalações dentro dos países, fronteiras, porém, ou sem fronteiras, mas sem necessariamente terem que sair do seu território, ou melhor, do seu continente. E aí, quando se fala disso, um fator, né, assim, crucial para esse processo migratório são as questões econômicas. O índice de mudança de população desses imigrantes é justamente demasiado na economia, onde quando um país tem uma população muito elevada, essa população ela busca refúgio em outros países através de empregos, né, de uma melhoria da qualidade de vida. E aí, como falar de imigrantes na América Latina e não questionar aí a questão fronteira entre o México e os Estados Unidos, né? Que como a gente viu anteriormente, o México e os Estados Unidos mantêm um acordo livre de comércio, né? Apenas de comercialização, que foi firmado pelo Trato Norte-Americano de Livre Comércio, que nas suas siglas tem aí a denominação de NAFTA, que também inclui nesse pacote o Canadá. O acordo, porém, né, só vê aí a circulação de comércios, mas não de pessoas, diante os vários argumentos, além de outras políticas, que a gente já viu falar aí ao longo dos nossos conteúdos, principalmente dos Estados Unidos. Tem também a questão de migrações recentes para o Brasil, né, que é considerado um grande marco econômico emergente, né, no território brasileiro, e alvo de imigrantes de várias partes do mundo em busca de trabalho e de melhorias de condições de vida. Os haitianos, por exemplo, representam o maior fenômeno migratório para o Brasil em 100 anos. O Brasil concedeu autorizações, né, para haitianos ilegais que pediram residência em caráter humanitário, né, e em decorrência disso, esses haitianos vêm para o Brasil trabalhar, principalmente em construção civil, pois na época, né, de iniciação, era intensa a procura de mão de obra nas grandes cidades e em grandes obras públicas. E aí é um jeitinho que o Brasil achou de dar apoio a essa população. Quando fala do Brasil também, temos a questão dos brasiguaios, que são os paraguaios, que trocam de territórios, né? Parte da população brasileira vai para o Uruguai, para o Paraguai, e parte do Paraguai vem para o Brasil. Atraídos, né, necessariamente por incentivos concedidos pelo governo, no caso dos brasileiros que vão para o Paraguai, do ditador Alfredo Stroessner, né? Que comprava terras e equipamentos agrícolas, né? E aí, nesse processo de compra e venda, vem as instalações de centenas de regiões no Alto do Paraná, paraguaio. As lavouras também têm aí uma grande mistura, pode-se dizer assim, entre esses dois povos. O sucesso dos paraguaios, né, no entanto, atrai ao longo dos anos forte oposição
dos carpeiros, como são chamados os camponeses sem terras paraguaios, em alusão às tendas em que vivem, denominados carpas em espanhol. Na luta pela reforma agrária, eles reivindicam a posse das propriedades ocupadas por brasileiros. Nas últimas décadas, a revolta aumentou e foram registrados conflitos entre paraguaios e carpeiros. E aí, né, gente, é aquela velha disputa territorial que a gente já viu em outros momentos, principalmente na história brasileira, da má distribuição de terra, né? Indo mais além, nessa questão, a gente também tem a situação de Cuba, né, no pós-Guerra Fria, e que vem até os dias atuais, que a gente sabe que Cuba ele foi filiado aí à União Soviética, tomando como inimigo os Estados Unidos e ganhando de padrinho, né, a União Soviética, que traz os seus aparatos necessários quando se trata de proteção. Porém, na economia, né, de Cuba, é um pouco deixado a desejar, principalmente porque o governo se negou durante muitos anos a embarcar nesse processo capitalista, né, que é o que no momento vem movimentando a economia nacional. Cuba, por se atrasar nesse processo, acaba que tendo grandes percas econômicas também, assim como grandes parcerias de outros governos. E aí, com o passar dos anos, atualmente, o governo cubano decide dar um passo à frente no sistema industrial e começa a vigorar aí, né, algumas influências, pode-se dizer assim, industrializadas em busca de voltar ativa. Tem outra questão que é importante ser dita, que é a questão do narcotráfico, né? Que se alastra por muitos países da América Latina e constitui um problema para os governos. Nos últimos anos, as áreas de cultivo de coca aumentaram de tamanho em países como Colômbia, Bolívia e Peru, que tem uma das populações mais pobres, né, na questão, principalmente porque são voltados para questões agrícolas. E aí a questão do narcotráfico, eles associam a agricultura para tomar aí, espaço nesse meio e ter os seus grandes plantios, além também do tráfico de drogas que usam essas rotas como refúgio. Na Colômbia, né, o narcotráfico e os conflitos internos que envolvem grupos guerrilheiros, paramilitares e o Exército Nacional são graves problemas para o país, né? Mesmo com a implantação de programas especiais promovidos pelos Estados Unidos, que também faz parte da América, né? Reduziu o cultivo da coca, mas que não foi o suficiente para exterminá-lo. E aí vem a questão, o Brasil na geopolítica regional e global, que aí é quando a gente começa a falar dos blocos econômicos, né, que se estendem aí pelo Brasil. A exemplo deles, um dos principais, que é o Mercosul, né, que é o Tratado de Assunção, popularmente chamado de Mercosul. É um bloco econômico regional da América do Sul, criado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai em 1991. Né? E aí a crise econômica que assolou o mundo a partir de 2008 repercutiu, claro, que no Mercosul, com uma queda no volume global de exportações entre os países membros durante 2010 e 2014. No finalzinho de 2014, né, os líderes desses países se reuniram para discutir o futuro do bloco. Entre as propostas apresentadas estavam a adesão da Bolívia como país membro e o estabelecimento de acordos econômicos com as regiões da Ásia Pacífica, União Europeia e os Estados Unidos. Indo além desses blocos, a gente tem também a Unasul, né, que foi criado em 2014, que foi um organismo integrando 12 países da América do Sul. E aí, né, tem a questão que, além de ser um organismo político de integração e aproximação dos países da região,
A Unasul também tem o objetivo de viabilizar a integração territorial dos países membros, por meio de projetos de infraestrutura e transporte. Temos também os BRICS, que além da participação em organismos de integração regional, o Brasil criou laços com parceiros de outros continentes, né? Desculpa. E aí, no plano econômico, esse grupo de países busca atuar de forma coordenada em diversos fóruns mundiais, em especial nas relações comerciais com os países desenvolvidos, ou seja, é um pedido de socorro aos países mais desenvolvidos. Como país da economia emergente, o Brasil teve índices de crescimento aceitáveis em últimas décadas. Embora seu desempenho tenha sido afetado pela forte crise econômica mundial, iniciada em 2018 nos Estados Unidos. A elevação do volume de exportações de commodities agrícolas e minerais explica o bom desempenho econômico do país. No entanto, né, é importante ser dito que o Brasil continua a se deparar com grandes desafios internos nessas primeiras décadas do novo milênio. Diversos movimentos sociais no campo e na cidade reivindicam a eliminação das desigualdades sociais e ações governamentais que tornem mais justas a concentração de renda e de terras, melhorem a proteção ambiental e a eficácia dos serviços públicos, que, como a gente conhece bem, vem aí tendo uma grande despencada. Outra questão de bloco econômico é a Amazônia, né? Devido à gigantesca área de biodiversidade, ela acaba sendo um interesse internacional e virando um atrativo disputadíssimo entre vários países. E aí, devido também à sua extensão territorial, vem aí sofrendo consequentemente com o tráfico de drogas, conflitos entre seringueiros, garimpeiros, fazendeiros e poceiros, né? Então, vários fatores sociais acabam que também colocando em risco aí a vida da Amazônia. É importante combinar, né, ações que visem a proteção de fronteiras e o combate de atividades ilegais como o desmatamento, a biopirataria e o tráfico de drogas, para impedir que cada dia que passe a Amazônia fique mais fragilizada, né? Recentemente a gente teve aí queimadas, além do alto índice de desmatamento que vem acontecendo, são sinais alarmantes que preocupam muito, principalmente a população que tem uma atenção maior voltada aí para a questão do meio ambiente. A gente também, né, falando do Brasil, a gente não pode deixar de falar nele e suas representações na Antártida, né? O que é que traz? O Brasil, ele tem aí uma participação na Antártida, né, que é uma das regiões de variações climáticas bem intensas e que tem aí as suas conexões com o mundo afora para meios de pesquisa, né? E a exemplo disso, né, no caso, a Antártida ela é muito importante ainda para o desenvolvimento de ciência em virtude de características ambientais únicas, como o manto de gelo que leva até quase 5.000 metros de espessura, e por ser um continente com atmosfera seca. Essas condições permitem a obtenção, né, de registros detalhados a respeito da variação climática e da dinâmica atmosfera ao longo dos últimos 800 mil anos por estudos e testes e testemunhos de gelo, né? Então, a parceria com a Antártida, não só do Brasil, mas como de outras regiões do mundo, né, de outras partes do mundo, é justamente na influência de estudos que nos atentem a questões climáticas. E aí, por fim, o continente, né, a América Latina, nas mãos do povo. E aí, galerinha, finalizando a nossa revisão, né? Para essa semana, a gente tem a atividade da página 224 a 225. Lembrando também que a gente está encerrando aí as datas de recebimento de atividades, tá? Vai ser postado no grupo de vocês a data limite para serem enviadas todas as atividades do terceiro bimestre. Na próxima semana, a gente realiza a nossa terceira atividade, né?
valendo aí a nossa terceira nota. Então, preparem-se, dúvidas, me procurem, tá certo? Um grande cheiro para vocês e até a próxima.